podemos falar nesta manhã, que haja fidelidade na nossa palavra mediante a tua lei. Que de fato nos alegremos em cumprir a tua vontade e que também enchamos, ó Deus, o nosso coração de temor para fazê-lo todos os dias. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou falar hoje de manhã sobre, eu creio que um dos assuntos mais adulterados que existe nas igrejas. Vamos falar sobre o culto cristão. E talvez aqui não, mas talvez em outros lugares ele, precisamos saber, nós já sabemos que algumas pessoas têm utilizado de forma absolutamente errônea, falando nós damos liberdade ao Espírito Santo. Eu sempre digo dizendo que ninguém está ali. Que história é de dar liberdade para o Espírito Santo? Ele é Deus. E em segundo lugar, o Espírito Santo existe para falar não de si, mas de Cristo, através das Escrituras. Então esse assunto é um assunto que eu acredito ser muito importante para nós, no que diz respeito ao culto cristão. Eu vou passar as lâminas e vou fazer os comentários e ao final os irmãos poderão, acredito eu, pastor, fazer perguntas se assim desejarem. Não sei como é que é o procedimento para os irmãos. Então, eu gostaria de... Não, então vamos estabelecer o seguinte protocolo. Me deixem primeiro expor sobre o estudo, você anota, e aí em seguida vocês perguntam e eu transfiro a pergunta para o pastor Aurélio. Bem, culto cristão. Vamos pensar um pouquinho sobre esse tema. A gente precisa fazer uma introdução. A gente poderia perguntar o que significa culto. Então, a palavra em si, a palavra, etimologicamente, ela significa adoração, né, no latim, e eu não vou me delongar muito nisso, porque o pastor Eva é especialista na língua, mas culto traz essa ideia de veneração, de adoração, ou de liturgia do Novo Testamento, que também significa a mesma coisa. E essa palavra, ela vai surgir nas Escrituras de outras formas. Por exemplo, o Velho Testamento utiliza muito a expressão ajuntamento solene, que demonstra a solenidade. E no Novo Testamento nós vamos encontrar em algumas partes o partir do pão, obviamente se referindo à Páscoa de Cristo, quando os crentes eles praticavam a Santa Ceia, quando eles simbolicamente comiam e bebiam do Senhor e também, obviamente, incluindo os cânticos e a pregação da palavra. Agora, é muito importante a gente perceber que o culto foi instituído pelo próprio Deus. O culto não é uma criação humana. Não foram os homens que criaram essa possibilidade. A gente percebe que no mundo existe toda uma religiosidade, mas é muito aquilo que Calvino nos mostra, né? Esses resquícios. Claro que de forma errada, porque eles adoram outros deuses. Mas o culto ao Senhor, o culto verdadeiro, foi estabelecido pelo Senhor para que o seu povo o adorasse. Então é por isso que ninguém assiste culto. As pessoas prestam. E aí a gente começa a entrar nos devaneios e nos erros que são cometidos, porque na sociedade em que vivemos hoje, que é essa sociedade do consumo, as pessoas vão para assistir ao culto e se divertem. Um dos livros que prestou, eu creio que um dos maiores desserviços à Igreja de Cristo, é um livro chamado, acho que é Vida com Propósito, é isso? Igreja com Propósito, escrito por Rick Warren. E aquilo ali é uma aberração, porque o âmago ali é mostrar que o culto deve visar o visitante, é uma coisa absolutamente humanista, mas não é assim. O culto não deve ser feito para as pessoas, o culto deve ser feito, prestado para Deus. Por isso que quando você pergunta para alguém, escuta, como foi o culto hoje? A música foi fraca, a pregação foi muito forte. Ou então você pergunta, e aí, como é que foi o culto? Olha as músicas, nossa, e a pregação? Eu vim tão mal para cá, mas a palavra assim me encheu, me encorajou.
culto nós prestamos ao Senhor, Deus do seu trono, olhando para nós, e nós em adoração diante do Senhor. Agora, o problema é que a partir da década de 1970, eu diria que essa data é uma data simbólica para esse sentido. Nós percebemos a inserção daquilo que chamamos de humanismo, onde, prestem bem atenção, o culto seria um momento de prazer pessoal. Então as pessoas deveriam sentir prazer em estar ali. Ou então o culto passa a ser uma escola coletiva. Eu vou para lá, mas eu só vou ouvir o pregador. Quem vai pregar hoje? O pastor é. Então eu vou. Quem vai pregar hoje? O tal de Alfredo lá de Roraima. Então eu vou. Entende? Sempre trazendo o culto para a satisfação humana. E aí nós temos uma atividade totalmente voltada para o íntimo e voltada para as pessoas. E aí eu coloquei algumas imagens aqui. Essa imagem, essa primeira é uma pantomima. Então, no lugar da pregação, alguns jovens vão lá e ficam coreografando alguma coisa. No segundo, nós temos uma mulher dirigindo o culto, e aí está bem, bem animada, a impressão que está pulando. O outro, nós temos, como nós percebemos que não há limites. Por isso que nós somos confessionais, irmãos. Eu vou falar isso um pouquinho mais à frente, porque senão não há limites. Aí você vê aí uma réplica da arca e as pessoas adorando. Isso é paganismo. No outro, pastorzão lá, todo animado, ou liturgo, as pessoas brincando de roda, né? Culto. E na última é a chamada dança litúrgica, ou coreografia litúrgica. Essas são aberrações. São aberrações que não visam a glória do Senhor. São aberrações que visam a satisfação humana. Como certa vez um membro da minha igreja, médico, conversou com um obreiro de uma igreja, dessas igrejas neopentecostais famosas e tal. Ele disse: por que vocês, eu não vou dizer o nome da igreja por questões aqui, vocês nem vão descobrir qual é. Mas por que vocês usam arruda, usam sal grosso, usam manto dos 70 pastores, quando o pastor ora bebe aguinha e tal? Ele disse: porque as pessoas precisam disso. Estão cansadas de ficar ouvindo. Não precisa ver, só tocar, precisa sentir. Assim nós angariamos pessoas para que sejam dizimistas. Então essa influência, ela começa ali em meados de 1960, mas em 1970 isso começa a contaminar. Mas, irmãos, nós precisamos entender o lugar do culto diante do Senhor. E aí eu gostaria de trazer para vocês, rapidamente, assim, uma trajetória histórica do culto, ou como eu chamo aqui, a gente vai perceber o culto ao longo da aliança da graça. Quando o Senhor Deus estabelece o seu povo, nós vamos encontrar a maneira como a igreja do Senhor cultua, em primeiro lugar no Velho Testamento, lembrando que no Velho Testamento o que nós temos são tipologias de Cristo, ou seja, tudo que eles faziam apontavam para o Messias. Por isso, quando o Messias vem, estes rituais perdem o seu valor, mas a essência permanece. É isso que nós precisamos entender. E é nesse sentido que precisamos nos posicionar. Então é por isso que, quando olhamos para o passado, nós vamos perceber que são sombras, são tipologias ao verdadeiro que é Cristo, como diz o autor de Hebreus. Então é por isso que os cultos do Velho Testamento são riquíssimos em cerimônias, quanto à fala, a audição, a visão, o olfato. E nós percebemos que o sacrifício era importante na remissão do pecado, porque estes cultos, as suas cerimônias foram instauradas por Deus para apontar para Cristo até a vinda do verdadeiro. E aí nós vamos ver como que o culto ele se desdobra no Velho Testamento. Então vamos ver, de Adão a Moisés, o culto ele era praticamente uma adoração doméstica. Ou seja, era um culto centralizado na família. Os irmãos se lembram de Jó? Jó, inclusive, as escrituras citam que ele oferecia sacrifício pelos filhos. Então era algo muito íntimo, onde as pessoas reuniam a sua família. E é importante lembrar que a família não se restringia apenas a pai, filho, mas os escravos, aqueles que estavam agregados, e todos então eram convidados a
adorar ao Senhor. Então, de Adão até Moisés, nós temos uma concentração doméstica quanto à prestação do culto. De Moisés a Davi, nós temos aí então uma mudança nesta prática, e agora o culto ele está centralizado no tabernáculo. O tabernáculo era uma grande barraca desmontável, então eles tinham uma igreja, vamos dizer assim, portátil. Eles carregavam a igreja. Por quê? Porque o povo estava em peregrinação, o Senhor então estava com eles, e eles dedicavam um lugar para o culto, portanto o tabernáculo tinha essa função. O próprio tabernáculo, ele aponta para Cristo, porque essa planta aqui é a planta baixa, só para vocês terem uma ideia, né? Nessa figura vocês estão percebendo aí o sacrifício, a pia, e depois o tabernáculo é exatamente o que estamos contemplando aí. Nós temos o altar, onde o animal era oferecido, temos a pia, que servia para lavar as pessoas, era um banho ritualístico, depois nós temos o lugar santo, e temos o santo dos santos. E todos esses elementos, eles apontam para a pessoa e obra de Cristo. É interessante isso, nós não temos tempo para detalhar sobre esse assunto, mas é impressionante como o Senhor Deus, na sua justiça e sabedoria, mostrava às pessoas, indicando que eles deveriam olhar para o Senhor Jesus. É por isso que quando nós olhamos para o tabernáculo, quer dizer, voltando aqui, nós temos o convite do povo, depois eles se deparavam com o altar, e aí então eles eram lavados, e aí eles vivenciavam o lugar santo, onde você tinha ali elementos que simbolizavam a pregação, que simbolizavam a oração, que simbolizavam a presença do Senhor, a manifestação do Espírito Santo. O menorá, por exemplo, que tinha o seu óleo interno, ele apontava para o Espírito de Cristo que habitaria a igreja hoje. A igreja já existia ali, da forma como os profetas disseram. Encontramos os pães que representam ali o alimento do Senhor, não só o sustento do Senhor, mas também a pregação da palavra como manifestação da vontade de Deus, e um altarzinho com incenso que subia, e ali é a oração, todos voltados para Cristo. E no Santo dos Santos nós tínhamos ali a representação da presença de Deus. Hoje temos a presença de Deus na nossa vida por meio do seu Espírito Santo. Então isso aponta para Jesus. A própria composição desse tabernáculo, o primeiro pano que tinha contato com esses elementos, eram panos de várias cores, sobretudo o azul e púrpura. Haviam querubins ali bordados sobre ele. Isso aponta para quê? Para a santidade de Cristo. Em seguida vinha um pano feito com cor de cabra, pintado de branco. O que isso representa? A santidade de Cristo. Depois vinha um outro que era tingido de vermelho. O que isso representa? O sangue de Cristo derramado por nós. E por fora vinha um de couro, semelhante ao couro de todas as outras tendas. O que isso significa? Deus Filho se torna homem e habita entre nós. Então tudo apontava. Porque você pergunta, por que 4 panos? Se é que o último cobria tudo, porque o Senhor tinha todo o cuidado de apontar para Cristo. Então, o culto tinha Cristo como centro. Eles não sabiam disso, porque não conheciam ainda a Cristo. O Senhor Deus já instaurou no Velho Testamento a centralidade de Cristo no culto lá no deserto, através das suas cerimônias. De Davi a Daniel, mais especificamente de Salomão a Daniel, o culto sai do tabernáculo, porque agora essas pessoas estão reunidas em Jerusalém. Os irmãos se lembram quando Deus sanciona a aliança davídica, acontece porque Davi olha para o tabernáculo. Ele olha para aquela tenda e diz assim: eu moro em palácio, eu moro nesta casa e o meu Senhor mora numa tenda. Ele diz: eu preciso construir uma casa para o Senhor. Quando Deus diz: Davi, Davizinho, eu vou construir uma casa para você, porque de você virá o Salvador. E certamente no coração de Davi havia esse desejo. Natan precipitadamente concorda, depois sai e diz: não, Natan, volta lá e mostra para ele de fato todo o significado desta aliança. E aí então Davi morre e Salomão constrói o templo, que era um prédio suntuoso, um prédio magnífico. E o culto agora sai da esfera
dessa tenda portátil e está agora na cidade de Sião. E ali as pessoas então prestavam culto ao Senhor. Mas houve o tempo do exílio, ou seja, as pessoas foram levadas para a Babilônia e o templo foi destruído. E aí então o povo de Deus lança a ideia da criação das sinagogas. As sinagogas, elas tinham dois objetivos. O objetivo de ser uma escola, então eles ensinavam a Torá, a lei, às crianças, e ao mesmo tempo, no dia do Senhor, eles cultuavam a Deus. Então não há mais templo, o templo fora destruído, não há a menor possibilidade de se construir um tabernáculo, até porque os elementos do culto haviam sido confiscados por aquele império. Então, o povo de Deus cria essa situação, não tenho a menor dúvida, orientado pelo Senhor, para colocar um lugar de ajuntamento para cultuar ao nosso Deus. Quando o povo volta do exílio, volta ali com Neemias e Esdras, nós temos a reconstrução do templo, e aí nós temos a convivência das duas práticas. Temos as sinagogas espalhadas por vários lugares, e no centro estava o templo. Interessante que eu tenho a impressão de que o Senhor Deus ele já começa a demonstrar esse momento em que a igreja deixaria de ser uma nação física para se tornar uma nação espalhada por toda a terra. Agora, é importante pensar que nesse período há uma ênfase nas Escrituras, na leitura das Escrituras. Lembra quando o Senhor Jesus leu o trecho de Isaías, dizendo que se cumpria nele? Essa era a prática. Alguém ia lá, abria o rolo, lia as Escrituras, e eles ouviam acerca da vontade de Deus. Portanto, na época do Senhor Jesus, nós temos as sinagogas, criadas no exílio, como substituto do templo, e temos a reconstrução do templo, que faz com que eles voltem a cultuar ao Senhor conforme no passado. Mas nos últimos dias isso mudou. Como eu disse, esse culto do Velho Testamento, e o Velho Testamento vai até João Batista, ou até o Senhor Jesus, ou até o dia de Pentecostes, se eu prefiro pensar assim. Mas no dia de Pentecostes inaugura-se os últimos dias, os nossos. Vale ressaltar, e eu sei que os irmãos sabem disso porque eu conheço o seu pastor, eu quero apenas reforçar. No dia de Pentecostes, ali não nasce a igreja. Não faz o negócio sentido. A igreja nasce lá em Gênesis 3,15, quando o Senhor instala o seu povo. No dia de Pentecostes são inaugurados os últimos dias, os dias que antecedem a segunda vinda de Cristo. Cristo sobe, e o que é dito? Os varões dizem aos discípulos: que olhem para o céu, né? Comecem a agir como igreja, porque da mesma maneira que vocês viram subir, ele há de descer. Inaugura-se ali o que Joel havia dito. E nesse sentido, todas as cerimônias do Velho Testamento são encerradas, porque Cristo já veio. Então não há mais a necessidade de se ver alguma coisa, como ver um sacrifício, um cordeiro sendo imolado. Não há mais a necessidade de cheirar o cheiro que saía do sacrifício, ou dos incensos, ou dos perfumes que eles utilizavam, porque Cristo já estava presente. Ele havia vindo como o Senhor. Nesse sentido, o culto abandona esse olhar e cheirar, e ele simplesmente enfatiza o ouvir e falar. O culto no Novo Testamento é assim. Por isso eles se reuniam nas casas. Por isso eles se reuniam nos cenáculos. Porque o importante não é o lugar, mas aquilo que eu ouço, aquilo que eu falo, tudo centralizado em Cristo. E meus irmãos, o Novo Testamento já nos mostra isso. Temos aqui uma figura, uma suposta figura de Paulo, né? Paulo é esse que está de costas, e ele está ali dirigindo o culto. Talvez eu que esteja aqui pelo lado esquerdo da figura, né? Mas percebem o apóstolo Paulo arrazoando com os irmãos sobre a palavra de Deus. Então, nesse sentido, a centralidade de Cristo se faz ali, quando o culto possui simplicidade. Esta simplicidade faz com que todo o brilho seja para Cristo. Nesse aspecto, nós vamos descobrir que nesse culto
culto existem alguns princípios. E esse princípio, meus irmãos, significa dizer que é um ato pactual. O que o Salmo 96, de 4 a 9 diz? Diz assim, vamos ler juntos, todos juntos? Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura do seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus atos, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as pernas. Eu quero destacar aí algumas palavras que vão mostrar os princípios de um culto. O Senhor ser louvado, glória e majestade, força e formosura, tributar ao Senhor glória e força, adorar ao Senhor e tremer diante do Senhor. E também nós encontramos aí, sublinhado com ondas, ó famílias. Então o que nós vamos descobrir é que o culto, em primeiro lugar, é o momento da adoração. No culto nós adoramos ao Senhor, tributamos ao Senhor glória devida ao seu santo nome, tributamos ao Senhor glória e força. Nós oferecemos ao Senhor a nossa vida, nós adoramos ao Senhor, portanto, é um momento de adoração. Ao mesmo tempo, o culto é um momento de absoluta reverência, temível ao Senhor, glória e majestade, força e formosura, tremei diante dele. Por isso, quando nós ouvimos a palavra de Deus, o pastor Aurélio disse corretamente, que é esse ponto áureo do culto, porque, claro, nós falamos ao Senhor, mas o Senhor é muito mais importante do que nós, então quando Ele fala a nós, é um momento de absoluta reverência. Culto é lugar de reverência. Culto é lugar onde nós enchemos o nosso coração de alegria, mas ao mesmo tempo de temor e tremor. Agora, irmãos, culto também deve ser prestado por toda família unida. Essa expressão, ó família dos povos, não significa dizer que é família porque essas pessoas são meus irmãos. Não, ali está dizendo que as famílias devem cultuar ao Senhor unido. É nesse sentido. É por isso que o culto é o momento de adoração, o momento em que nós cantamos, o momento em que nós lemos a palavra, o momento em que nós expressamos a nossa alegria diante do Senhor. Como é bom cultuar a Deus, como é bom ler a sua palavra, como é bom orar, como é bom cantar, expressar através do cântico, porque é ordem do Senhor, isso não é invenção humana. Expressar através do cântico o nosso amor, a nossa dedicação, a nossa vida, expressar através do canto aquilo que nós pensamos e fazemos diante do Senhor. Por isso, quando nós olhamos para esse momento, lembramos de textos que dizem: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu santo nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tributai ao Senhor a glória devida ao seu santo nome, trazei oferendas e entrar nos seus atos, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Vejam que são outros textos que falam a mesma coisa. Então, nesse sentido, o culto é o momento da adoração, mas o culto também é o momento da reverência. É o momento em que estamos ali contritos diante do Senhor, silentes, respeitosos, porque aquele momento não é nosso, aquele momento é do Senhor. E nesse sentido, vamos perceber: servir ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. É momento de alegria, mas é momento de profundo respeito. Nós precisamos entender isto no nosso coração. Como diz a palavra do Senhor: de que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu os só pisados os meus lábios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação,
e também as festas da Lua Nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene, as vossas festas da Lua Nova e as vossas solenidades. A minha alma as odeia. A expressão aborrecer aí significa literalmente odiar. Deus está dizendo: eu odeio tudo isso, inflama minha ira, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer, pelo que quando estender as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicar as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor nos diz: culto é lugar de respeito. É lugar de santidade. Por isso, no próprio culto, temos a oportunidade de confessar o nosso pecado e pedir perdão ao Senhor, no momento em que sabemos que Ele está presente. Culto não é lugar de brincadeira. Culto não é lugar de oba-oba. Tem uma palavra que eu aprendi com uma carioca lá. Eu nunca tinha ouvido essa palavra, mas ela Simone Aurélia a conhece, ela andou por várias igrejas, voltou para a nossa e agora está maravilhada. Está até descontrolada, porque está escrevendo no jornal e atacando tudo quanto é igreja, por conta do seu sensacionismo. E ela disse para mim: pastor, quando o culto não é reformado, se torna um reteté. Eu falei: que reteté? Que isso? É reteté, oba-oba. Aquela irmã, em certo sentido, ela tem razão. Claro que a gente não pode generalizar. Mas, irmãos, lembrem-se disso: culto é lugar de solenidade, de respeito. E nós temos que ter isso no coração. Não apenas o momento da adoração, mas um momento de profunda reverência, até porque o Senhor fala. O Senhor diz aos nossos ouvidos. Que aproveita o ídolo visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira: acorda, e a pedra muda: desperta. Pode o ídolo ensinar? Esse que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Completem a frase, por favor. Cale-se diante dele toda a terra. Respeito profundo. Muito respeito diante da presença do Senhor. Quando nós cultuamos, o culto requer de nós absoluta reverência. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz que todo culto deve ser feito com decência e ordem. A palavra ordem ali é uma palavra militar. Mostra a maneira como o exército agia para vencer uma batalha, se organizando. Decência significa dizer que estamos diante do Senhor com temor. Meus irmãos, culto é isto. Este é o princípio que nós encontramos. Além da adoração, diante da palavra do Senhor, absoluta reverência. Mas há um terceiro aspecto que nós encontramos aqui como princípio do culto. É este. O culto é prestado por toda a família unida. Existe uma aberração que vem por conta da pedagogia, dizendo que nós temos que tirar as nossas crianças do culto para fazer o seu cultinho infantil. Isso é uma aberração. A palavra do Senhor nos ensina: quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás esse rito deste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos,
e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. Sabe o que significa isso? Alguns pais dizem assim: mas a criança não vai entender o sermão, pastor. Mas que história é essa? E isso é justificativa para pecar diante do Senhor. A palavra de Deus diz o seguinte: quando você prestar culto ao Senhor, você chega em casa e diz: meu filho, você entendeu o que foi dito lá? Não, papai. Então o papai vai te explicar. E os pais ensinam os seus filhos os princípios que foram trazidos no culto. Essa é a forma como a Bíblia nos ensina. E como se não bastasse esse texto, a palavra do Senhor diz que palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres e os meninos e os estrangeiros que estavam no meio deles. As crianças estavam presentes no culto. Agora me diga, uma criança de 2 anos tinha capacidade de entender a leitura de Josué? Não, mas isso não justifica o fato de que o culto é um ato pactual. Nós não afirmamos que os nossos filhos são filhos da aliança, então eles devem estar presentes. Não existe bênção maior do que isto. Este bebê do nosso filho da aliança, no meio daqueles que adoram ao Senhor. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reunis os filhinhos. Pode olhar aqui para o bebê. E os que? De onde veio essa ideia de tirar as crianças do culto? Isso é uma aberração, meus irmãos, isso é pecado. É um absurdo isso. Cercear dos nossos filhos este momento em família em que cultuamos ao Senhor. A criança está ali em primeiro lugar para aprender a glorificar a Deus, servir com temor e tremor e amar o culto que prestamos ao nosso Deus. Por isso nós precisamos entender que o culto, em seu princípio, é a adoração, respeito e a família unida para cultuar ao Senhor. Agora, qual é a visão dos reformadores? Essa foto aí é de Calvino, mais gordinho, aliás, Lutero, né? Mais gordinho, Calvino, mais magrinho. Qual era a visão desses irmãos com relação ao culto? O que eles deixaram para nós? Então vamos lá. Em primeiro lugar, Calvino e Lutero, eles tinham um ponto em comum. Eles lutaram com veemência, combatendo o sacrifício da missa realizado pelos papistas. Então isso era ponto comum. Nós não podemos mais viver essa heresia, viver este paganismo que as pessoas vivem. Por quê? Porque o culto deve ser aquele centrado no Senhor. Não podemos mais ser idólatras, não podemos mais agir como eles agem. Todavia, havia pontos divergentes entre os reformadores. Quais são os pontos divergentes? Lutero, ele dizia que o princípio para o culto deveria ser um princípio normativo. O princípio normativo diz o seguinte: o que não está na Bíblia é permitido no culto. Entenderam isso? O que Deus não fala, permitimos. É por isso que o culto de tradição luterana, ele volta ao passado e por influência da própria Igreja Católica, embora eles combatessem a missa, eles dizem que o culto deve ser utilizado para os ouvidos, para os olhos, para a boca e para o nariz. Se você for, por exemplo, para um culto luterano, você vai ver lá o incenso, você vai ver as velas, você vai ver a hóstia. Porque o que eles dizem é o seguinte: se não está na Bíblia, qual é o problema? Mas, meus irmãos, eu sei que Lutero não tinha isso no seu coração. Lutero era um homem de fato sério, que desejava servir ao Senhor. Mas isso é perigosíssimo.
Porque eu pergunto para os irmãos, onde é que está na Bíblia dizendo que não podemos ter coreografia litúrgica? Não tem, não é? Então, o princípio normativo diz que se não tem, pode, então vamos colocar. Onde é que nas Escrituras dizem que eu não posso fazer uma réplica de um objeto do Velho Testamento e adorar ali com o povo? Não tem, então posso utilizar. Então esse princípio normativo, de fato, ele foi muito ralo, ele foi muito infeliz na sua construção. Temos todo o nosso respeito por Lutero, temos todo o respeito por aquilo que ele fez, foi um irmão em Cristo, mas ele se equivocou nesse aspecto. Então a diferença entre Lutero e Calvino é que para Lutero ele ensinava apenas o princípio normativo que não tem na Bíblia, pode ser feito no culto. Mas Calvino pensou diferente. Calvino trouxe aquilo que nós reformados defendemos com todo o nosso coração. Chama-se princípio regulador. Qual é o princípio? O princípio de Lutero qual é? O que não está na Bíblia pode. Qual é o princípio regulador? Utilizamos apenas a audição e a fala. Nós ouvimos e falamos. Só. É por isso que o pastor Oreb, quando ele vem pregar aqui, ele não vem com aquele aparato sacerdotal, uma mitra, umas figuras penduradas aqui. Não, ele vem com os irmãos. Talvez se alguém entrasse aqui e olhasse, cadê o pastor? Não, acha aí o cara que está com uma vestimenta mais diferente. Ih, rapaz, não estou achando ninguém não. Quem é o pastor? Ah, não, é esse aqui. É isso. Porque a glória é Cristo. Quem deve aparecer é Cristo, não é um pregador. Mas que pregador também, quando faz muita figura, quando prega, é complicado isso, porque de fato o que as pessoas devem ver é Cristo. E o princípio regulador diz o seguinte: o que não está nas Escrituras é proibido no culto. O que não tem nas Escrituras é proibido utilizar para a prestação de culto ao Senhor. Então essa é a diferença entre Calvino e Lutero. Porque Lutero dizia, princípio normativo, que não está, pode. Calvino dizia, não, é o princípio regulador. O que não está nas Escrituras é proibido no culto. E dessa forma, nós precisamos agir pensando sobre como devemos apresentar a Deus um culto conforme as Escrituras e os nossos símbolos de fé. Por isso o culto reformado é o culto que traz o princípio regulador. Por isso nós temos as advertências da palavra do Senhor. Diz assim, Deuteronômio 12:32, tudo que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Daí o equívoco do nosso irmão Lutero. Porque ele não observava isso. Nem acrescenta, nem diminui. Portanto, pensar o que não está nas Escrituras deve ser proibido, não é simplesmente uma posição teológica, mas é o cumprimento do que as Escrituras dizem. E aí o nosso culto deve ser prestado dessa forma. Mateus 15, de 7 a 9, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Os nossos símbolos de fé nos alertam com relação a isto, com relação a essa posição. A nossa confissão de fé de Westminster, eu coloquei a data aí porque às vezes eu dou essa palestra em igrejas que não são reformadas, né? Só para que eles entendam a idade dos nossos pais até hoje, no que diz respeito à nossa herança. A nossa confissão de fé diz, a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada, que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível. Por isso, irmãos, que é pecado o livrinho de escola dominical que traz a imagem de Cristo, de Jesus,
ou Bíblia, ou qualquer outra coisa. Não podemos, não há nada que possamos fazer contrariando as Escrituras, ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. A Confissão Batista Londrina é os nossos irmãos batistas reformados. Olha o que eles dizem. A luz da natureza mostra que existe um Deus que tem o senhorio e soberania sobre todos, que é justo, bom e faz o bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças. Mas a maneira aceitável de se cultuar o Deus verdadeiro é aquela instituída por Ele mesmo, e que está bem delimitada por sua própria vontade revelada, para que Deus não seja adorado de acordo com as imaginações e invenções humanas, nem com as sugestões de Satanás, nem por meio de qualquer representação visível ou qualquer outro modo não prescrito nas Escrituras sagradas. Isso os nossos símbolos de fé, como os símbolos de fé dos nossos irmãos reformados dizem. Princípio regulador. Guarde essa palavra, se você ainda não ouviu com tanta intensidade, embora eu tenha certeza que você já ouviu isso aqui nessa igreja. Princípio regulador. Porque as Escrituras nos ensinam, e as interpretações fiéis das Escrituras, que são os nossos símbolos de fé, nos ensinam isso. O que não está nas Escrituras é proibido com relação a isso. Qual é a visão do Senhor quanto aos acréscimos? O que Deus pensa quando nós inventamos no culto? Quando nós queremos agir pela força humana? Vocês se lembram de Arão e o povo em Êxodo 32, 4 e 5? O povo dizia: estamos cansados, Moisés demora, precisamos fazer alguma coisa. Sabe o que eles resolveram no coração? Pensaram no culto a Deus. Isso te choca, né? Você fala: não, mas eles fizeram um bezerro de ouro. Não, eles disseram: nós vamos hoje celebrar a Javé. Aquele bezerro, erroneamente interpretado por alguns que representavam os deuses egípcios, não, é porque no coração do povo, o coração do povo estava encharcado pela cultura pagã do Egito, mas aquele bezerro era Javé. Eles estavam ali tentando cultuar a Javé. E vejam, você pode dizer assim: de fato é um absurdo. Irmãos, precisamos estar muito atentos ao nosso coração. Porque todas as invenções com relação ao culto não vêm das Escrituras, vêm do homem. Pedagogia, engenharia, administração, história, sociologia, seja o que for, não vem das Escrituras. Vem dos aspectos simbólicos da comunidade, do povo, através da sua cultura. O que foi que Deus fez com isso? Se agradou? Deus achou isso de sua menos importância? O Senhor Deus disse: tudo bem, mas no fundo era para mim, porque era para Javé. Não. Os irmãos sabem a maneira como o Senhor agiu. Nadab e Abiú. O Senhor Deus disse claramente que não se poderia colocar fogo estranho. Agora você poderia pensar assim: mas qual é o problema? Não é sempre assim? Qual é o problema de pegar fogo lá em casa e colocar aqui? Não é tudo fogo. A gente vem de casa até aqui consagrando o fogo para o Senhor e colocando lá. O que foi que Deus fez? Para zelar pela sua santidade com relação a esses dois rapazes. Vocês sabem o que aconteceu. Eles foram mortos por isso. Uzá. Davi quer levar a arca para Jerusalém. Deus havia dito claramente que a arca deveria ser, ela tinha umas argolas laterais, não deveriam passar uma vara. Os levitas deveriam carregar a arca a pé. Davi, olhando para os povos ao redor, quando eles viam que as procissões idólatras se faziam por carros de bois, ele disse: não vamos obviamente adorar aos ídolos, mas podemos trazer esse princípio. É tão bonito, é tão jóia, é tão glamouroso. Deus, sabe, celebrar ao nosso Deus, Ele faz isso. O que acontece? Deus mata Uzá. Uzá pecou porque foi induzido ao pecado pelo seu pastor. Davi era pastor. Aliás, no Velho Testamento, quando fala de pastores,
Não tenha dúvida, ele está falando dos reis. Os reis eram considerados pastores de Israel. O pastor de Uzal o conduziu à morte, porque ele profanou o Senhor. O carro de boi tombou, a águia ia cair, e ele, com tanta boa intenção, estendeu a sua mão. Deus, na sua ira, o fulminou ali. Por isso, precisamos ter muito cuidado. Talvez digam assim, mas isso era no Velho Testamento. Ok, as práticas ficaram, mas o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. Belsazar, em Daniel 5, quando ele profana os elementos do culto, o Senhor Deus sanciona juízo sobre ele. E ainda você pode insistir dizendo, tudo bem, pastor, mas isso é lá no Velho Testamento. A coisa agora é diferente, será? Capítulo 11, faltou um capítulo aí, de 28 a 30. Paulo diz assim, parafraseando: vocês estão fazendo o que vocês querem no culto, não é verdade? A ceia de vocês é da maneira como vocês querem. Saibam que por causa disso, tem muita gente doente no meio de vocês, e muitos já morreram, como manifestação do juízo de Deus. Esse quadro aí é um pouco algo que eu achei de velar um morto no Império Romano. Deus estava enfermando e adoecendo e matando as pessoas da igreja de Corinto como juízo. O mesmo juízo lá no deserto, o mesmo juízo que Deus estabeleceu a todos no Velho Testamento que profanaram o culto. Deus faz isso hoje, meus irmãos. Você deve se perguntar assim, rapaz, mas como é que hoje algumas igrejas chegaram a esse absurdo? Sabe por que essas igrejas chegaram a esse absurdo? Porque essas igrejas estão debaixo do juízo de Deus. E Deus cega o entendimento dessas pessoas, que elas profanam tudo que vem à frente. E quando vão prestar culto ao Senhor, é uma profanação total. Porque Deus embota o entendimento dessas pessoas, e essas pessoas não cultuam mais a Deus, elas cultuam a si mesmas. Porque o Senhor Deus, Ele zela pelo seu nome, Ele zela pelo seu caráter. Por isso não adianta nada dizer, é só lá no Velho Testamento. Não, no Novo Testamento também Deus age. Nos nossos dias Deus age. O Senhor Deus é o mesmo. Por isso, quando nós pensamos na simplicidade do culto, precisamos entender que temos um princípio regulador estabelecido pelas Escrituras e pelos nossos símbolos de fé, e que precisam ser obedecidos. Portanto, o culto reformado é o princípio regulador. A visão do Senhor quanto aos acréscimos. Se Deus não determinou nas Escrituras Sagradas nada, preste bem atenção, irmãos. Se Deus não determinou nas Escrituras Sagradas nada, nem pedagogia, nem antropologia, sociologia, psicologia, administração, comunicação, direito, história, seja o que for. E aí eu coloquei numa ordem de maior influência, né? Porque a pedagogia hoje, em algumas igrejas, está acima das Escrituras. Se Deus não determinou nas Escrituras Sagradas nada pode ser acrescentado. Por isso nós precisamos entender que o culto não é um produto a ser consumido. Meu irmão, o culto não é para você. Ah, pastor Aurélio, o culto está tão cansativo. Ou, ah, pastor Aurélio, o culto está tão chato. Ou, ah, pastor Aurélio, irmão, não é para você. O culto é uma ordenança do Senhor a ser prestada ao Deus Todo-Poderoso. Que alegria isso, não é? Que prazer, que privilégio. O nosso tempo, aquilo que é para nós, está ao longo da semana. Rodrigo chega, pastor Freire, vamos ficar aqui até segunda? Vamos comigo, vamos passear no shopping? Vamos e vamos nos divertir, né? Tomar muita coca, limoneiro, comer um churrasquinho, ir lá no Cadeg, naquele prataço lá, 10 da noite. É bom pro fígado, né? Trabalha bem, né? Mas uma delícia. Uma delícia. É sério, uma delícia. Aí é nosso, ele vai conversar, vai trocar papo. Não. É para Deus. Adoração, reverência, família unida, cultuando ao nosso Deus.
Como é que nós podemos concluir sobre esses princípios que devemos observar no culto? Primeiro, o dia do Senhor é o tempo reservado para a prestação do culto. Deus nos sustenta 7 dias para que trabalhemos 6 e 1 dediquemos ao Senhor. É simples. O dia do Senhor não deve ser usado para nós. Nada pode ser feito para o nosso entretenimento. Esse é o princípio, irmão. Porque às vezes alguns perguntam assim, pastor, pode isso, pode aquilo outro. Meu irmão, esse dia é o dia do Senhor. Então não há espaço para o meu entretenimento, para o meu bem-estar. É o dia em que nos concentramos para serviço, adoração e culto ao nosso Deus. Pronto, ponto. Então você vai avaliar as suas atitudes. Isso deve ser feito no dia do Senhor, e o dia do Senhor deve ser observado. Não podemos quebrar o 4º mandamento, que tinha o seu lado cerimonial, e esse deixou de existir, mas que traz o seu princípio em Cristo. Porque adoramos no domingo? Porque o autor de Hebreus diz isso: como Deus descansou das suas obras no Velho Testamento no 7º dia, o Senhor Jesus descansou das suas obras no 1º dia. E aí nós adoramos ao nosso Deus e demonstramos o nosso amor e o nosso respeito a Cristo. Em segundo lugar, deve existir a assiduidade dos crentes aos cultos solenes. A palavra de Deus diz isso. Não vou hoje, estou cansado. Não pode. Porque não se trata de protocolo, não é que você vai bater ponto. Não, é para Deus. E é um tempo tão pequeno. Olha a semana toda. Nosso trabalho, nossa diversão, tudo lícito. Esses 6 dias são nossos. Tranquilo, zua do Senhor. Precisamos ter assiduidade. Há tantas pessoas que dizem, eu posso cultuar o Senhor em casa mesmo. Isso não existe. Há uma prática hoje, a primeira igreja faz isso, mas eu tenho orientado as minhas ovelhas, eu estou até pensando se vamos continuar, que é lançar o culto simultaneamente na internet. Aí já por 2 vezes eu fui a um irmão, você não foi? Não, pastor, mas eu acompanhei na internet. Aí é difícil. E a gente está conversando no conselho se nós vamos tirar ou não o simultâneo. Vamos colocar no outro dia. Segunda-feira a gente pode veicular na internet. Porque nós precisamos ser assíduos. Porque nós sabemos o que representa o culto, o momento da adoração, o momento do respeito, o momento da família unida. Pai, mãe, filhos, netos, avós, sobrinhos, todos unidos, de todas as idades, na presença do Senhor. Por isso o culto deve ser prestado em família, com alegria, cheio de temor. Que lindo os pais e seus filhos. Como é gratificante ouvir o choro de um bebê no culto. Embora depois a mãe tenha que, não é? Acalmá-lo para trazê-lo de volta. Mas como isso é prazeroso, porque são os filhos da promessa, todos aprendendo a cultuar ao nosso Deus. Por isso, quando olhamos para os nossos símbolos de fé, vamos perceber os elementos do culto. A oração com ações de graça, sendo uma parte especial do culto religioso, é por Deus exigida de todos os homens. E para que seja aceita, deve ser feita em nome do Filho, pelo auxílio do seu Espírito, segundo a sua vontade, isso com inteligência, reverência, humildade, fervor, fé, amor e perseverança. Se for vocal, deve ser proferida em uma língua conhecida dos circunstantes, óbvio, porque os dons de línguas não existem mais. A leitura das Escrituras com o temor divino, a sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela em obediência a Deus, com inteligência, fé e reverência. O cantar salmos com graças no coração, bem como a devida administração e digna recepção dos sacramentos, instituídos por Cristo, são partes do ordinário culto de Deus, além dos juramentos religiosos, votos, jejuns solenes e ações de graças em ocasiões especiais, tudo que em seus vários tempos e ocasiões próprias deve ser usado de um modo santo e religioso. Está aqui o culto, cântico, oração, os sacramentos, leitura e pregação. É somente isso que o culto deve conter, pelas Escrituras e pelos nossos símbolos de fé.
Nós cantamos ao Senhor aqui, não cantamos? Correto? Nós oramos, não oramos? Sim. Os irmãos celebram a Páscoa de Cristo, correto? Leem as Escrituras, nós lemos e ouviram a pregação. É só isso. O que passa disso é pecado. O que passar naquilo que as Escrituras ensinam e os nossos símbolos de fé interpretam corretamente é pecado, meus irmãos. Às vezes algumas pessoas dizem assim: eu jamais iria a uma missa por um amigo meu. Correto, verdade. Às vezes eu vi um missionário dizer alguma coisa, agora é Simone conhece. Diz assim: para ganhar uma alma eu vou até a missa, e já fui. Meu irmão, falta de sedimento do seu coração para aquilo que as pessoas estão fazendo. Mas, meu irmão, se você for convidado para ir a uma igreja, você está de férias, olha, puxa, minha igreja X, você vai lá. Meu irmão, se houver profanação das Escrituras, levante-se e saia. Não fique ali, Senhor, levante. E quando o Senhor me diz: o que foi que houve? Olha, eu gosto muito de você, mas eu tenho as minhas convicções nas Escrituras. O momento de culto é para ser prestado. E ali eu não estava conseguindo. Nossa, mas que radical. Meu irmão, é radical, mas é para Deus. Eu convido, sei lá, o Lucas para ir lá em casa, vamos ver um filme. Aí eu boto aquele filme de 4 horas discutindo sobre teoria histórica em Leopold von Ranke e Langlois na França. 3 horas. Vendo aqui, vai levantar e sair. Muito mais para o Senhor. Meu irmão, se você vai a um culto e ali o Senhor é profanado com invenções humanas, levante-se e saia. Eu estava no Supremo Concílio de Curitiba, e olha que não era culto, era um concílio. A secretária-geral da SAF foi convidada para falar. Aí o meu estômago já começa a embrulhar. Tenho todo respeito às minhas irmãs, são capazes, são auxiliadoras, não é porque ali quer um princípio. Mas eu disse: Senhor, vamos lá. Aí aquela irmã, com o dedo em riste, 1.500 pastores com o dedo em riste. Pastores, estão errados. Apoiem a SAF. Irmãos, é impressionante. Eu somatizei, ou seja, meu corpo reagiu. Eu comecei a sentir mal. Não pela irmã em si, irmã que tem meu respeito, a minha irmã em Cristo, mas para aquilo que a liderança do Supremo Conselho fez. Eu saí. Engraçado que ia sair trabalhando. Não sai não. Não sair. Quando eu saí, saíram 22 comigo. E chama a procissão. E veja, não era um culto, mas era uma irmã com o dedo em riste, tentando ensinar pastores e presbíteros. Precisamos estar atentos com relação a isso. Irmãos, nós precisamos reagir a favor do nosso Deus, das Escrituras e do nosso símbolo de fé. Obedeçamos ao Senhor conforme a sua vontade expressa nas Escrituras. Obedeçamos ao Senhor conforme a sua vontade. Que seja este o limite estabelecido pelos nossos símbolos de fé. Sabe por que nós temos os nossos símbolos de fé? Vocês sabem, são os limites. Eles interpretam as Escrituras corretamente, para que tenhamos ali um espaço seguro para caminhar, como uma ponte que tem as 2 cerquinhas ao lado. Eu estou seguro. A ponte, a base, são as Escrituras. Os limites são estabelecidos corretamente pelos próprios limites das Escrituras, dos nossos símbolos de fé, para que tenhamos segurança naquilo que fazemos, sobretudo quando nós cultuamos ao nosso Deus. Por isso, nós reformados adotamos o princípio regulador do culto. O dia do Senhor é o tempo reservado exclusivamente para o Senhor. Deve existir a assiduidade dos crentes aos cultos solenes. O culto deve ser prestado em família, com alegria, cheia de temor e tremor. Os elementos do culto, a oração, a leitura, a pregação, os cânticos e sacramentos, e é claro que os nossos símbolos de fé acrescentam dados especiais, mas a maneira ordinária está aqui, deve ser observado.
devemos obedecer ao Senhor conforme a sua vontade, expresso nas Escrituras. Que nós tenhamos, irmãos, esta visão, olhando para o Velho Testamento, quando adorava o Senhor em família, depois com o tabernáculo, depois com o templo, as sinagogas, templo e sinagoga, depois quando o Senhor Jesus vem e instaura o culto, onde as cerimônias são abandonadas e somente o princípio permanece em Cristo. Quando nós buscamos ao Senhor para adorá-lo com respeito absoluto, como família, obedecendo as Escrituras. Por isso, não se deixe de seduzir nas vozes ao redor. Culto para o Senhor, pelas Escrituras e pelos símbolos de fé. E que o Senhor seja glorificado. Eu pedi para que o nosso irmão presbítero Emi ore ao Senhor. E aí em seguida, não sei, pastor, se abrimos para a pergunta, aí você, eu passo para você passa a dirigir essa parte. Presbítero Emi, por favor.